Fala galera, muito bem-vindo a mais um episódio. Ele até parou pra falar. Mais um episódio do nosso podcast. Pode ser mais um, porque aqui nós já somos 3. E você pode ser mais um. E você pode ser mais um. Eu sou Karl Heinz. Eu sou o Douglas Souza. Sejam muito bem-vindos e a gente vai trocar aqui uma ideia sobre assuntos delicados. Existem coisas que são complicadas, né? Existem aqui assuntos que a gente não consegue chegar e passar de uma maneira fácil. É delicado. Tem palavras difíceis de falar, não é, cara? Tem. Diz lá, então. Não, olha, ó. Não, inconstitucionalissimamente. Você pede pro disléxico falar isso, velho. É pesado demais, entendeu? Tem aquela também, pneumo ultra microscópico sílico vulcano coniótico. Nossa, essa é realmente... Essa eu busquei uma das fundo. maiores palavras. É da língua portuguesa, né? sim. Pneumo ultracosconófico subconsciente vulcano. Sei lá. Pneumo ultra microscópico sílico vulcano coniótico. Você não tá nem lendo, eu tô impressionado. Eu acho que você decorou isso pra impressionar as pessoas, porque eu não... a palavra minha, eu tô lendo a minha palavra. Inconstitucionalissimamente. Eu li errado, mas ele não tá nem lendo e eu de memória tentei falar e não consegui, velho. Tem tema mais fácil, né? Que é paralelepípedo. É. Mas a mais difícil mesmo, acho que é... Desculpa. Me desculpa. Eu errei. Cara, tem coisas que são difíceis de se dizer. Eu fiz uma pesquisazinha ali, coloquei no Google, o grande pai da informação. Ainda é. O tio Google. Ainda é. Poderia ter colocado no ChatGPT, mas ele me dá uma dissertação inteira e eu não queria. Eu queria uma coisa rápida. Mais fácil, né? Poderia ter visto um vídeo no YouTube. Pois. Mas eu queria só palavras, coisas simples. E 4 palavrinhas difíceis ali. Uma delas é me desculpe. A outra é você tem razão. A outra é eu estava errado. E a outra é eu não sei. E eu não sei qual é a mais difícil pra você. Mas pra mim, dizer que eu não sei é realmente muito difícil de eu conseguir admitir que eu não sei de algo. Sério, mano? Eu não Cara, consigo. Que doido. Eu invento qualquer coisa, eu falo, não, eu acho que é assim, ou faz assim, mas na verdade admitir que eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer algo é muito complicado pra mim. Por quê? Porque eu não gosto de admitir que eu não sei. Admitir a minha ignorância. Quer dizer que você tem que saber tudo. Sabe, pra mim não é difícil isso porque as pessoas têm um mito na cabeça de que, tipo, pastor tem que saber tudo de saber Bíblia, de todas as coisas. tem que ter a Bíblia decorada. E, mano, eu cansei de ver o cara tipo assim, vi esse assunto aqui e tal. Não é só de Bíblia. É de tudo. De tudo. Política. Eu não sei nada de política. Se alguém me perguntar de política, eu não sei. Não sei, pergunta pra minha esposa que ela sabe dessas coisas aí. E essa eu faço questão de dizer que nem vou me informar porque eu não quero saber, eu não gosto de política. Mas as pessoas, normal, cara, eu chegava assim, eu não sei, tem que ver sobre isso aí, eu te trago a resposta. Eu não consigo. Eita. Eu não consigo fazer assim tão fácil. Tem que ser uma pessoa muito importante pra mim e eu tenho que valorizar mesmo e me sentir muito à vontade pra que eu possa admitir que eu não sei. Não sei o que fazer, eu não sei como ajudar, eu me sinto muito esquisito. É muito difícil pra mim isso. E cara, é algo realmente... Você tá ouvindo aí? Qual que é pra você? Me desculpe, você tem razão, eu estava errado ou eu não sei? Diz aí nos comentários que a gente quer saber pra ti qual que é a sua palavra. Eu não sei qual que é a frase mais difícil pra você. Conta aí pra gente. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua frase difícil. Me desculpe, você está certo ou você tem razão, eu estava errado ou eu não sei. Cara, eu tô entre as 3 aqui. As 3 primeiras? Mas eu acho que eu consigo chegar em uma aqui que é pra mim difícil mesmo. Eu tô entre eu estava errado ou você tem razão. Cara, se tu tem quantos anos de casado? Vamos lá.
Não, é porque pedir desculpa é uma coisa normal. Quando você é casado, você erra muito, cara. Então é isso que eu ia falar, mano. Pô, desculpa. Se tu tem tanto tempo de casado e ainda não aprendeu a falar isso, meu amigo, tem algo de errado não está certo. Mas não é fácil, não. Tem assuntos... Não, tem assuntos que é mesmo complicado. E você chegar ao ponto de... É que me desculpe é mais fácil de dizer do que eu estava errado. Eu estava errado. Não, e eu acho que o pior, não sei se... Porque se você tá se desculpando, não importa. Você tá certo, quem tá certo, me desculpa. Você tá certo, eu tô certo. Ninguém tá defendendo um lado. Um lado. Você só tá pedindo desculpa e pronto. Desculpa, pronto. Desculpa por tudo e pronto. E vamos seguir daqui. Eu sei que eu tô certo, mas vou pedir desculpa pra apaziguar, trazer a paz aqui. Só pra não arrumar confusão. Exato, é isso mesmo. Muito bem. Agora, eu estava errado... Cara, eu não sei qual que é mais difícil, se é eu estava errado ou se você tem razão. Porque elas são sinônimos, né? Não tem como as Por isso que eu fiquei entre essas duas. Ou você tá certo ou a pessoa tá certa. Se a pessoa estiver certa, você tá errado. Mas tem um detalhe nessa questão toda. Eu estava errado é quando eu admito que eu errei. Agora, você pegar o ponto de assim, você tem razão... É mais difícil do que eu estava errado. Eu acho que o estava errado anda muito junto, com me desculpe, tá ligado? Acho que me desculpe porque eu estava errado é quase uma continuação. Não, porque o me desculpe é você tá se desculpando. Quem tá certo, não importa. É algo mais geral, né? Tipo... Agora, você tem razão, eu tô dando pra pessoa o crédito. Sim, você tá reconhecendo que numa discussão ou algo do mais gênero... pesado que dizer eu tô errado. Eu tô errado, mas ele pode estar errado também, eu não tô falando. Entendi. Agora, você tem razão. Nossa. Cara, eu acho que aí desarma, né, mano? Desarma até a pessoa, ela até desiste de falar. Se você reconheceu que eu tenho razão, acabou o problema. Eu tá discutindo. Você tem razão. Tá bem, me desculpe, você tem razão. Algumas pessoas falam isso só pra calar a boca do outro. Faz parte. Mas às dizer vezes realmente... Acontece. Namora pra ver. Não, então, mas ó, a gente recentemente teve um evento agora ali, né? Sim. Aí tava organizando o local lá. E aí, na hora que tava organizando, teve um momento, que você não tava, que a gente colocou um tapete azul no meio. Sim. Eu olhei aquele tapete e me incomodava. Porque não combinava com... Eu falei, não, isso não tá legal. Eu perguntei às pessoas, não, tá legal. Tá legal. Aí eu peguei assim, não, cara, me incomoda, mas quer saber? Eu vou fazer um triângulo na ponta aqui pra dar uma estilizada, porque aí pelo menos eu vou ficar feliz que não ficou do meu jeito, mas tem alguma coisa minha Tem um ali. toque seu. Mas eu tive que dizer, no final, cara, vocês têm razão, ficou incrível o local, velho. O cenário ficou muito bem montado, ficou muito bom. Claro, meu triângulo deu charme. Deu aquele tchan, entendeu? Mas tipo... Eu queria arrancar o tapete, mas eu falei, caraca, deu, porque quando juntou todo o cenário... E a roupa das pessoas também e combinou. E as cores e tal, simplesmente ficou uma palheta, como se a gente tivesse decidido uma palheta ali, mas não tinha palheta nenhuma. Foi tipo, uau, que incrível, as fotos ficaram sensacionais. Cara, ficou mesmo bom. E você admitir que a pessoa tá certa... Eu acho que realmente é algo muito difícil, né, de você falar, porque aí você abriu mão de tudo aquilo que você acredita, do seu posicionamento, do seu pensamento, e você tá considerando até usar o pensamento dela pra você. Quebrando o seu orgulho, não é? E também até um preconceito que você tinha com a ideia dela, com a visão dela. E você falando, não, realmente eu tô no caminho certo, mas você ainda consegue me superar nisso e nesse ponto de vista você tá certo. Existem outras coisas que são interessantes nesse sentido de mensagens delicadas. Sim. Tem uma coisa que é tão delicado hoje para as pessoas que às vezes elas não querem nem que toque no assunto. Pois. Elas não querem que fale, porque se falar dá gatilho. Ah, entendi. E aí isso gera um problema, mano. Um problema, porque eu entendo que existem gatilhos. Sim. Mas dentro da psicologia, sim. Sabe o que você faz com o gatilho? Não. Você não foge do gatilho. Oh. Você identifica o que te dá gatilho e enfrenta aquela situação. Entendi. Junto com o psicólogo, ele vai te ajudar a entender e usar ferramentas que vão te ajudar a enfrentar o que está te dando gatilho. Entendi. Só que o que as pessoas fazem? Não frequentam um psicólogo. Elas evitam, não é? E ela sai, isso me dá gatilho. E ela faz o quê? Foge.
Ela não quer saber de ouvir. Ela não quer enfrentar. Não. Porque é difícil, cara. Você enfrentar algo que te incomoda, enfrentar algo que te machuca, não é? Que te traz algum sentimento ruim. Ninguém gosta de ficar mal por estar pensando ou lembrando de alguma coisa. Ninguém vai pra um evento pra ver alguma coisa pra ficar mal. Sim, quando tu vai pra algum lugar é pra se sentir bem, é pra se distrair, é pra ouvir coisas que vão te alegrar. Ou tem alguém que vai. Você tá ouvindo aí. Assim, a gente respeita, entendeu? Fica tranquilo, mas você vai pra algum local porque assim, não, eu quero ficar mal aqui. Eu quero que alguém fale algo que vai mexer comigo e vai me deixar muito pra baixo. Vou chorar. Fica à vontade. Assim, a gente não considera muito normal esse tipo de pensamento, mas a gente respeita, entendeu? Sim, claro. Respeito em primeiro lugar. Mas procure um psicólogo. Mas, ó, esse negócio de gatilho é engraçado. Tipo, teve uma época que eu fazia uma coisa assim, isso me dá gatilho. Pra quem não sabe, Sam, ela é minha esposa. Isso me dá gatilho. Aí aquilo começou a me deixar, falei, nossa, cara. Daí eu ficava evitando de falar. Aí depois que eu entendi com o meu psicólogo de que, não, os gatilhos, eles existem. Sim. Mas eles não são algo pra gente fugir, mas é pra gente identificar e criar ferramentas pra enfrentar. Sim. Aí eu falei, dá gatilho? Então vai perguntar pra tua psicóloga por quê. Ela é verdade, né? Aí ela começou a perguntar. Pronto, não teve mais dificuldade. Assim, porque se eu ficar me preocupando em criar uma lista de palavras ou de coisas, ações e assuntos que eu não posso fazer porque dá gatilho pra aquela pessoa, nossa, ferrou, você vai ficar muito limitado, cara. Porque você vai deixar de fazer muitas coisas e vai ter que ficar sempre ali fazendo média, passando pano, tá ligado? Pisando em ovos com todo cuidadozinho. Não posso fazer isso, não posso falar disso, não posso... e porque mexe com outra pessoa. Tudo bem que isso é uma forma de respeito e consideração e você respeitar e entender o pensamento e o sentimento das outras pessoas. Mas, cara, é muito mais fácil você ajudar... Muito mais fácil assim, né? É muito melhor você ajudar a pessoa a enfrentar esses gatilhos para que isso deixe de incomodar ela do que você mudar toda a sua forma de pensar e as coisas que você faz naturalmente, que às vezes você fala ou faz alguma coisa sem intenção nenhuma. Quando você vê, você já falou, entendeu? Quando você vê, você já fez, porque é algo natural pra ti. Mas passar mensagens difíceis não é uma coisa fácil não, cara. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. Infelizmente, um amigo mesmo, assim, brother, numa viagem do coral que a gente estava fazendo, ele morreu no meio da viagem. Caraca. Simplesmente... No dia, a gente tava viajando, cantando de cidade em cidade com um coral. E no outro dia, a gente acordou e, cara, não tava mais lá, mano. Tipo, ele foi levado pro médico e tal e não voltou. E acordou loucura, todo roxo. Ele, não sabemos nem como é que ele morreu direito. Mas na época eu era o capelão do coral. Sim. E pra quem não sabe, capelão é aquela pessoa que tem o papel espiritual, que cuida da espiritualidade de um grupo musical ou de um grupo da igreja. E aí eu tinha que dar notícia pro pessoal. Caraca. Como é que você fala que a pessoa que tava cantando com você no dia anterior... Que é teu amigo, tipo, que dormiu com você, virou noites em lugares, assim, diferentes, que frequentava a tua casa, que, tipo, você também tá lá, devastado. Você queria que alguém falasse pra você... Mas a responsabilidade é tua de falar, né? De passar a mensagem. E aí você tenta, na melhor das intenções, fazer o melhor possível e ser delicado, não é? Dizer que alguém morreu não é uma coisa fácil. Não é uma mensagem tranquila, né? Não todo mundo... Meu pai tem um método muito, muito, muito bacana. Meu pai, porque normalmente a minha mãe tem um sono de pedra, ela toma remédio para dormir, então isso ajuda. E quando alguém morria de madrugada da família da minha mãe, principalmente, ligavam para ela. Só que como ela estava apagada, meu pai que atendia. Aí meu pai que recebia a notícia. Sua tia, sua avó, sua mãe morreu. Então, quando a minha mãe acordava, meu pai tinha o trabalho de passar a mensagem, né? Porque foi ele que atendeu. Aí ele usava um método muito bacana. Ele só jogava na tora mesmo e, olha... Fulano morreu. É isso. O velório é tal hora, a gente tem que sair. Cara, mas então, na época que... Eu não sei porquê, mas casou muito. Tá certo, eu vivia dentro de um ambiente religioso ali, né? Sim. E conversava com pastores, mas tinha um pastor, já há anos, que eu respeito ele pra caramba. E ele tava conversando comigo que ele recebeu um treinamento sobre dizer mensagens difíceis. Olha isso. E ele falou, como é que diz pra alguém que essa pessoa morreu? Qual é a melhor maneira
Sim. E ele falou, você chega e fala, pode chorar, fulano morreu. Aí eu, é sério? Ele é. E aí eu fiz isso, cara. Na hora eu reuni forças ali, ele falou por quê, né? Porque, tipo, quando a pessoa, ela tá lá maquiando, dizendo, olha, fulano não está mais entre nós, ou, enfim, você fica Descansou. ali, trazendo tudo isso aí, você leva uma mensagem mais calma pro coração da pessoa, mas não permite ela sentir o sentimento e cair a ficha nela, então você atrasa o processo. Sim, sim. Se foi certo ou não, eu não sei, mano. Eu sei que foi difícil, eu cheguei lá e falei, gente, pode chorar, Matheus Botelho morreu. Caraca. E aí o pessoal começou a chorar. Que baque. E depois teve até uma amiga minha, que nós considero pra caramba, um abraço se você ouvir esse podcast, Karina. E ela falou, foi errada a maneira como você falou. Eu falei assim, mano, o que eu posso fazer? O que é que falar? Eu peguei o cara que eu considerava e seguiu o conselho dele. Segui o conselho dele. Agora, eu odeio coisas assim. Que você não sabe o que fazer, o que falar. Mas foi que tinha. Sim, e cara, não tem como que você fala que alguém morreu de uma forma legal? Acho que não tem, né? Porque só o conteúdo da mensagem já não é legal, né? Tipo, chegar lá, ei, seu amigo morreu! Não tem, você não consegue trazer. Tem mensagens que a gente não consegue trazer um tom descontraído e alegre. Não tem, porque o próprio conteúdo da mensagem já é ruim, assim, já é pesado, não é? A gente pode tentar ali dar uma aliviada, falar de um outro jeito, mas, cara, vai bater de todo jeito, entendeu? Que nem eu pegar e falar, lá no Rio Grande do Sul, o pessoal ficou debaixo d'água, haha, e faz um meme. Não tem. Bom, a Folha de São Paulo fez, né? Mas não vamos entrar por aí. Mas é um assunto, entende, muito delicado, tem um monte de coisa, mas a mensagem tem que ser passada. Sim. Essa aqui é a questão. Eu acho que a verdade, ela tem que ser dita, mano. Se é algo que é realmente importante, ele tem que ser falado. E a gente cada vez mais se prepara a não ter. Você vê, os desenhos de antigamente pros de hoje, eles são pensados em, vamos colocar uma mensagem para que não seja muito duro quando ouvir. Sim, e o personagem não morre, entendeu? Sei lá, eles fazem tudo que tem de dificuldades a gente tira, porque dificuldade e essas coisas não dá. Fazem mal, traumatizam as crianças. Eu acho que é por isso que a gente tá criando. A gente fala tanto mal dessa geração, mas a gente é o responsável. Porque a gente veio da geração passada e a gente não tá passando o que a gente aprendeu na nossa geração para a próxima geração. E a gente tá reclamando da forma como a geração de hoje está sendo criada. Só que a responsabilidade é nossa, porque como a gente enfrentou tanta dificuldade, quando a gente passou, muitas pessoas, por exemplo, é só você, não sei vocês, mas dentro da minha casa eu tenho um exemplo, meu pai passou fome, era uma família de 9 irmãos, meu avô morreu muito cedo, meu pai tinha 7 anos, então eles tiveram que amadurecer muito rápido, começar a trabalhar na roça para poder manter a família e cuidar dos irmãos mais novos, então ele passou muita dificuldade, passou fome, passou frio, e não tinha mesmo condições, entendeu? A minha avó trabalhava para fora, então tudo isso criou nele a necessidade de passar pra gente, enquanto filhos, né, eu e a minha irmã, uma condição melhor do que a que ele teve. Então ele protegeu a gente, ele se matou de trabalhar e trabalha até hoje, para poder manter a gente numa condição melhor do que a que ele passou. E é tão doido, mano, que hoje quando a gente para analisar, quando existe alguém que consegue se apropriar dessa ideia de mostrar algo difícil, choca de uma forma que às vezes até viraliza. Por exemplo, eu lembro do Game of Thrones. Sim. Como é que acaba a temporada? O cara que todo mundo tá idealizando que vai ser o mocinho, perde a cabeça. E aí tu fala, what? Mas como assim? O que houve aqui? Como assim, velho? O cara... Morreu, mano. Eles mataram o herói. O suposto protagonista, né, que estavam se colocando. Mas assim, caramba... E agora? Ele engole essa realidade. O herói nem sempre sobrevive na história. E esses dias eu estava assistindo com a Samla um filme da Netflix. Que... era uma série, na verdade. Que ela vai mostrando toda uma história de um casal. Como é que eles foram para um lado ou ela para o outro. E no final... acontece uma coisa muito ruim. E tu tá o tempo todo idealizando. Que eles vão ficar juntos. E eles ficam juntos. Só que acontece uma coisa muito ruim. E eu fiquei revoltado. Eu assim, não! Eu não fiquei tempão torcendo pra esse casal, pra eles se juntarem e acontecer isso. Ele não merece, coitado. Não gostei. Mas era a realidade, mano. Você vai fazer o quê? Só que não gostei. Eu
Eu assisto essas coisas de ficção pra que eu tenha uma mensagem feliz no final e não uma mensagem triste e que me deixa down. Que deixa pensativo, né? Mas no final eu fiquei uma semana pensando, nossa, como a vida é frágil. Ou seja, não é fácil, mas existem mensagens assim. E a gente tem que falar, cara. Acho que a verdade tem que ser dita. E mesmo que a gente tenta esconder, tem um ditado budista que eu gosto muito, que diz que existem 3 coisas no universo que não podem ficar ocultas por muito tempo. É o sol, a lua e a verdade. Então, cara, por mais que você tente maquiar a verdade, esconder a verdade, uma hora, mais cedo ou mais tarde, você querendo ou não, ela vai aparecer. E se você maquiou tanto, criou todo um cenário, construiu uma narrativa bonitinha para uma verdade difícil, pesada e triste, quando essa verdade aparecer, o choque vai ser muito maior. Tipo, alguém morreu. Você enrola com a pessoa e fala, não sei o que, vamos fazer outra coisa, vamos distrair a cabeça, e no final ela descobre por uma outra pessoa de uma forma muito mais direta do que você poderia ter feito logo de início, ela vai ficar muito mais desmontada do que se você tivesse ido direto ao ponto e falado a verdade. E por que eu fui falar também, né? Eu lembro que o pessoal tava chegando em mim, eu tô orando pelo Matheus, eu sei que ele vai sair dali vivo, e eu já sabia que ele tinha morrido. Pô, aí é dose. E eu queria contar isso, não, agora não, ainda não. Eu sei que eu fiquei lutando, não, mas eles precisam saber, eu só adoro, calma, eu orei por ele, eu sei que ele vai vir. Aí eu já sabia. Eu fiquei, acho que, se eu não me falha a memória, uma hora e meia até poder falar a mensagem. Conseguir falar, né? Mano, e é isso, cara. Tem algumas mensagens, alguns assuntos que são extremamente necessários, apesar de serem difíceis. E as pessoas, elas perderam o hábito de aceitar e falar a verdade, né? Porque as pessoas, elas querem ouvir somente aquilo que lhes agrada, aquilo que é confortável, aquilo que é doce, entende? Mas nem sempre a gente pode adocicar algo que é amargo. Exato. E por falar nisso, existe um preço que foi pago por meio de muito sangue para que as pessoas pudessem ter liberdade hoje. Cara, e é um assunto que não é falado, né? A gente briga e faz protesto e vai pra rua pedindo liberdade de expressão, e tem aí diversos movimentos, Vidas Negras Importam, né? Black Lives Matter, tem o próprio feminismo que vai pra rua e faz protesto, tem a questão ecológica também que ganhou... Que pagaram preços. Sim. Os negros, o tempo que eles lutam, anos de escravidão... Sim, a gente não está tirando o mérito, não tirando o mérito do movimento. Mas estamos falando de que não é feito também em cima disso isso. Você vai entender. E não é feito em cima disso, isso ficou meio confuso. É que não é feito em cima desse assunto que é o que? O preço que se pagou para que o evangelho chegasse até nós. A gente não faz esses movimentos que são feitos. Sim. E é tão importante quanto. Sim. E é um assunto extremamente importante, porque se hoje a gente tem a liberdade, independente da sua fé, independente da sua igreja, se você tem a liberdade de ter uma Bíblia em casa, ou mais de uma, se você tem a liberdade de abrir a Bíblia, de estudar a Bíblia, de ir a um lugar, um lugar construído para, um lugar público, que todo mundo sabe que existe, sabe? Que todo mundo sabe que você vai. E você tem essa liberdade de ir e voltar e ninguém fala nada, ninguém te proíbe, tu não é preso, não é perseguido, não é morto. Cara, isso não veio até você de graça. Alguém pagou o preço para que você tivesse essa liberdade. E o que eu ia falar sobre os movimentos é que se hoje a gente tem a liberdade, esses grupos, né? A gente assim, enquanto humanidade, enquanto sociedade, a gente tem essa liberdade de ir pra rua e fazer greve e protestar e lutar por direitos de forma pacífica hoje... É porque alguém pagou o preço. É porque alguém morreu para que a gente tivesse essa liberdade de expressão. Porque se você tá ali meio alienado da vida, teve 2 grandes guerras em prol da liberdade. E milhões de soldados morreram, de pessoas, homens em sua maioria, morreram para poder conquistar as liberdades que a gente tem hoje. E ao comparar, não querendo fazer uma comparação direta, mas... fazendo um link também para a ideia do evangelho, para a gente ter essa liberdade de ter uma Bíblia aberta em casa, de cultuar a Deus, de ir à igreja tranquilo, né, na maioria dos países, no nosso país, Sim. A gente
tem que ter essa noção de que um preço muito alto foi pago para que a gente tivesse essa liberdade, que não chegou simplesmente automático e fala, o Estado falou, não, vocês têm a liberdade religiosa. Não foi assim, tão tranquilo. Entende? Muito pelo contrário, o Estado, por séculos, ele oprimiu, ele perseguiu, ele matou pessoas que queriam ter essa liberdade, que a gente tem hoje e muitas vezes não valoriza. E foi um longo e árduo processo até chegar aqui. Mas tem um textozinho na Bíblia, um versinho, que fala muito. E em cima dele a gente vai continuar a nossa conversa aqui, que vale a pena ser refletido e olhado com calma. Apocalipse 12, o verso é o 11. Cara, e Apocalipse 12, verso 11 diz assim: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Eles venceram o mal. Tem até a palavrinha aí que eu acho que é muito forte. O testemunho que deram mesmo em face da morte. Eles não amaram a própria vida. Tem um livro que, se você gosta de ler, eu recomendo você ler, chamado Livro dos Mártires. Cara, esse livro é pesado. É extremamente pesado. Mas ele é um livro que tá ali, que ele existe para que você possa entender o preço que foi pago, para que você pudesse hoje viver da forma que você vive. Tendo sua liberdade religiosa. Porque, mano, a gente conhece a história de Jesus. Morreu na cruz e tal. É extremamente pesado. Não é uma coisa fácil. Beleza. Mas os discípulos, depois de lá, as mortes foram terríveis. Sim. Mas beleza, isso muita gente conhece. Sim. Mas o que às vezes... não é tão falado, não é tão conhecido, é o que é a trajetória dos discípulos até hoje. Isso. Essa parte da história ficou meio que apagada, meio que esquecida, meio que deixada de lado. Só que essa parte é que para nós seria talvez mais importante, porque como não é tão falado, aquilo que é escasso é mais valioso. Sim. Não é? E cara, eu vou citar só uma parte aqui pra você entender do que aconteceu. Eu não lembro, enfim, nem o capítulo onde tá, porque eu li esse livro há um tempo. Mas essa história me chocou. No período em que existia a Inquisição, certo? Então, para quem não sabe, é o período em que a igreja passou a perseguir os cristãos, tá? E nesse período teve uma situação onde um pai de família, ele foi amarrado no local, e os caras chegaram e falaram, mano, é o seguinte... se você negar a sua fé, a gente vai te libertar. Ele, não, eu não vou negar minha fé. Ah, é? Tá bom. Aí bateram nele e tal, todo o processo comum que se espera. De tortura, né? Tranquila. Mas aí... nível 1. Ele falou, não vou negar. E sabe o que fizeram, mano? Pegaram as duas filhas dele e a mulher. Caraca. Levaram pra frente dele e falaram, se você não negar... olha o nível, mano! Se você não negar, nós vamos abusar da sua filha e da sua mulher na sua frente. Mano, imagina o coração. Primeiro que não me passa na cabeça homens de Deus, né? Porque a igreja perseguindo os cristãos. Vamos lembrar disso. Homens santos. Estou fazendo aspas aqui se você não tá vendo. Eu não sei nem dizer essa palavra que eu tenho problema de falar ela aí. Pronto. A sua mulher e as suas filhas. Isso aí... fazer abusar, isso aí, abusar, boa. Abusar é mais tranquilo, vai. Quando eu não sei a palavra, eu substituo. Exatamente, é o sinônimo. Abusar de alguém. Tipo, cadê a santidade da história? E isso pra que a pessoa negasse a fé. Mas a história não acaba aí. Eles fizeram. Caraca, imagina a cena, cara. E o cara falou, não vou negar. E as mulheres e as filhas também falaram, não vamos negar. Caraca. Ficaram lá firmes. E então ele falou, tá bom, então a gente vai cortar elas na sua frente. Nossa. E eles cortaram, mano, uns pedacinhos delas na frente do cara. E nenhum deles negou. E, enfim, depois que fizeram tudo isso, aí cortaram ele também, mataram e acabou ali a história. Essa história me chocou, mano, muito. Tem muitas outras histórias. Claro, nesse período aconteceu... Tem muitas. Tem histórias de livramento. Sim. Mas tem muitas histórias de pessoas que não foram livradas. Mas sabe o que me chocou, cara? Era as coisas que eles falavam. De tipo, não me importa o que você vai fazer com o meu corpo. Você não pode destruir a minha alma. O que eu tenho garantido é maior. Caraca, isso... Era uma época, mano, em que as pessoas tinham uma fé. Uma convicção, sabe? Uma firmeza naquilo que elas realmente acreditavam. Porque, cara, pensa lá comigo, gente. Você estaria disposto
a morrer por algo que você não acredita, por algo que não faça sentido pra você, que não seja verdade, você estaria disposto a morrer pra defender que Como Eu Conheci Sua Mãe é melhor do que Friends? É uma verdade, não é verdade? Entendi, é verdade. Eu concordo, How I Mas Met Your Mother é melhor que Friends. é muito melhor do que Friends. Tem gente que vai dizer que não, e pode dizer aí nos comentários, se você é How I Met Your Mother, se você é Friends, ou se você nem sabe o que é isso. Cara, você não... Você Não morre. vai Não. chegar um momento da discussão... Se me colocarem uma arma na cabeça e falar, é Friends ou How I Met Your Mother? Cara, é Friends. I love Friends, you, Friends. uhul, cara. Nunca critiquei. Melhor série. Agora, a pessoa tá disposta a morrer e a passar por todo esse sofrimento, essa tortura, ver essas coisas acontecendo na frente dela e mesmo assim não negar, é porque, cara, tem que ter um poder ali sobrenatural, mano. É além do que se imagina. Não é normal isso. Porque o ser humano, ele é fraco, mano. O ser humano, ele é fraco pra dor. Você chuta o dedinho na quina do sofá, já tá chorando. Faz um escândalo, parece que tá te cortando um pedaço. Tanto é que a maioria das vezes que a gente vê filmes hoje, que os caras querem arrancar a informação, o que eles fazem? Eles torturam. Sim. E nessas torturas, o que eles conseguem? As informações. Porque uma hora a pessoa desmonta e cede. Você não consegue de mentir. Você cede, Não, mano. Chega uma hora ali que tu tá tão caiu pra agoniado, tortura. tu tá querendo que aquilo acabe logo. O Fala, cara pelo fala, amor de Deus. desculpa, mas é isso, morri, tchau, tá aí a verdade, toma. Entende? Ele prefere entregar os planos e os projetos e tudo mais, todo tipo de informação e poupar a própria vida e parar com o sofrimento. Porque o ser humano, ele não foi projetado para sofrer, então ele não sabe lidar com a dor. Então quando chega... Tem algum limite que ele vai ceder, mano. Se não for algo... Cara, e pra essas pessoas dessa época aguentarem... Não só dessa época, pra você que não sabe, tem países hoje em dia, em pleno século XXI, que acontecem coisas iguais ou até piores com cristãos. Se você não sabe, vai pesquisar. Pesquisa sobre Janela 1040. Vê os instrumentos de tortura que existiam também. E ainda são usados hoje. Cara... Mano, é pesado. Esse assunto é pesado. Mano, é umas coisas que você fala, mano, isso foi projetado. Gente, a gente não tá falando de método de tortura de guerra militar. A gente tá falando de método que foi usado como tortura dentro da igreja. Eram pessoas... da igreja, Imagina do poder, na época. Qual que é a sua profissão? Eu crio instrumentos de tortura. Vai se ferrar, mano. Pelo amor, isso não entra na cabeça, velho. E eram pessoas da igreja, cara. Do poder religioso, do maior poder religioso da época. A gente não vai citar nomes porque não precisa. Eu acho que você já entendeu que poder é esse que a gente tá falando. Que religião é essa? Que igreja é essa que a gente tá falando? Sim. E, cara, E pensa... Eram projetados por pessoas da igreja para perseguir pessoas que acreditavam no mesmo Deus, porque hoje a perseguição que acontece é por pessoas que acreditam em coisas completamente diferentes. Os islâmicos com os cristianos. Com os cristianos, muito bom. Eu só vi muito Cristiano Ronaldo no quadro. Sim! O pessoal árabe e islâmico contra os cristãos. Só que nessa época que a gente tá falando aqui da Inquisição e tudo mais, eram cristãos contra cristãos, cara. Era uma guerra civil quase. Mano, é todo um trajeto, né? Acho que vale a pena a gente ver todo esse trajeto pra ver como chegou até nós. Cara, muitas pessoas... de Jesus, morre na cruz, beleza. Dali já deixou bem claro, o preço dessa parada aqui, dessa mensagem que estão levando, é isso aqui. É a vida. Aí os discípulos. Morrem também. O único que morreu de velhice... Foi João. O resto é crucificado, outro esquartejado, cortaram decapitado. A cabeça. Mano, o próprio João tentaram matar ele, só que o vaso ruim não quebra, né? Ele sobreviveu a óleo queimando. Mano. Uma série de torturas, tentaram matar ele de algumas vezes. Aí falou, não dá pra matar esse velho e coloca na prisão. Vamos isolar ele numa ilha deserta, no meio do nada, e que ele morra lá de velhice. E foi assim. Mas não acabou ali nos discípulos. Muitas pessoas. Tanto é que vai chegar um momento, e esse é muito interessante. Isso é relato histórico, vai chegar um momento que os caras vão dizer, o sangue dos cristãos serviam de semente pra tipo, regar a terra pra vir mais pessoas, porque morria um cristão, e aí fala, não, essa fé é incrível, porque os caras assim, o cara morreu, ele não tá mentindo, porque que alguém... Imagina você voltar pra casa depois de uma execução de um cristão e ver que o cara foi morto, todo mundo você via morrer naquela época, me desculpa, me perdoa, me tira daqui, quando chegam os cristãos, eu morro em nome de Deus.
feliz. Tranquilo, cantando, no meio da fogueira. Mas que a voz, é essa, a voz dele só se calava. Louvando, morrer cantando. Aí o cara ia pra casa assim, o que eu ouvi? Que bagaça é essa, velho? Que foi isso, mano? O porquê que ele morreu e tão tranquilo? Que paz é essa que ele tinha? Aí os caras iam pra casa, até que chegou um cara que foi inteligente. Ele olhou pra aquela situação e falou assim, mano, se não pode vencê-los, junte-se a eles. E ele ofereceu fazer ali um acordo. Uma aliança, né? Vamos fazer uma aliança. A gente para de matar vocês e vocês se juntam com a gente. A gente mistura um pouquinho do que a gente acredita com um pouquinho do que você acredita e forma aí uma coisa nova, sabe? Bonito. Lindo, maravilhoso, né? Aí quem não concordar, o que a gente faz? A gente mata. Aí a igreja se juntou com o Estado, perseguida, virou perseguidora. Passa a se tornar perseguidora. E aí nesse processo tem um monte de mortes também. Tem um monte de gente que levanta bandeira. Você passa por Martinho Lutero, Zwinglio, mano, João Calvino, um monte de gente que vai levantar bandeiras ali, que vai pra tentar resgatar de morte, se nega, você é herege, você vai pro inferno, não sei o que, e os caras morrem. Excomungado da igreja. Alguns sobrevivem, conseguem passar à frente ali, como se fosse tipo uma tocha que você tá levando e você consegue passar pra frente. Essa ideia da tocha só me vem os Jogos Olímpicos na cabeça, mas desculpa. É exatamente isso. É que faz todo um trajeto, né? Onde uma pessoa vai passando a tocha pra outra e chega no final, acende lá a fogueira e loucura. Exato. Só vem isso na minha cabeça, desculpa. Tudo bem. É um devaneio. Mas a mensagem tá chegando, ela tá indo. Ela passa de mãos em mãos e Deus sempre... O que a gente pode tirar disso é que a tocha, a chama da verdade, ela tem sido mantida, primeiro pela proteção de Deus, mas depois pela disposição de algumas pessoas em defender a verdade, em manter essa tocha aquecida e passar essa verdade pra frente. Mesmo que essa pessoa que tá carregando no momento morra, ela se preocupa em passar pra frente antes de morrer. Deixar um legado. Falar, não, eu morri porque eu acredito nisso. E aí depois uma hora acaba as mortes. Entre aspas, porque tem lugar que a gente morre até hoje, tá? Só pra poder deixar claro. Mas pra você que tá aqui, numa região onde você tem liberdade religiosa, acabou. Não tem as mortes mais. E aí passam-se anos e anos, geração vai, geração vem, e a gente se pergunta, será que eles valorizam? Será que a gente hoje valoriza, né? O preço do que foi pago para que pudesse ter essa liberdade? Será que eles sabem o que foi feito? Qual foi o preço que foi pago? Quem que pagou? O que aconteceu? A gente conhece a nossa história? E se você é cristão e tá ouvindo esse podcast, você tem valorizado? Você tem se preocupado em manter acesa essa tocha e passar pra frente? Porque hoje você não tem a dificuldade que se tinha, mas ainda existe a ideia de que tem que ser passado adiante. Sim, eu acho que o propósito do evangelho é exatamente esse, é você se encher dele, não é? Primeiro conhecer a verdade, ela libertar você, pra depois você conseguir virar o libertador de outras pessoas. E eu não sei mais o que dizer, mano. Cara, porque é isso, é sobre isso. Era sobre essa ideia que a gente queria deixar aqui pra vocês. O evangelho, ele teve um preço pra você chegar, não foi barato, foi com sangue e, mano, teve toda uma história. Você valoriza isso? É isso. E a gente muitas vezes não para pra analisar, não para pra refletir no conforto que a gente tem, nas regalias, nos privilégios que a gente tem hoje. A gente tem ferramentas, a gente tem a internet, cara. Só da gente ter a internet hoje, a gente não precisa reclamar de mais nada. As pessoas enviavam cartas, as pessoas tinham que ir presencialmente de país em país, de cidade em cidade, pregar com a própria voz para aquele grupo determinado de pessoas. Hoje a gente tem uma ferramenta chamada internet, que você grava um vídeo ou um áudio da sua cama, do seu quarto, e chega para milhões de pessoas, ao mesmo tempo em diversos lugares do mundo. Para mim, eu fecho lendo de novo o texto que a gente viu, para que você reflita ele agora, depois de todo esse contexto que foi feito, para você entender o peso que tem, o que esse versículo representa, que é Apocalipse 12, verso 11. E diz o seguinte: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Olha, esse contexto todo é o testemunho que eles deram. Mesmo de morrer sem deixar a fé. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Eles amaram mais a verdade, mais o evangelho. Amaram mais a Deus do que amavam a si mesmo. E é isso. Dorme com esse barulho. Fica incomodado. E eu termino dizendo hashtag tamo junto no céu aí. Cara, só pra fechar, eu acho que o último pensamento. A mensagem, a verdade, ela tem que ser protegida, não é? Tem que ser valorizada, mas ela se defende a si mesma.
Se você não defender ela, Deus vai achar um jeito de defender. Então, faça a sua parte. Defenda a verdade que você conhece e passe pra frente. Isso. Não deixe essa chama apagar. E se você nem é cristão, mas só ouvindo esse podcast chegou até aqui, muito obrigado pelo crédito que você nos deu. E, mano, é por isso que a gente continua fazendo isso, porque a gente valoriza o que essa galera fez aí. A gente acredita, de fato, é nisso que a gente acredita. Que não foi em vão. Que não foi em vão, e a gente tá aqui pra provar isso e pra poder passar essa chama pra frente. Beleza, fui. Acompanhe a gente, obrigado por ouvir e até a próxima. Valeu.